Olá, eu sou a Andréa Janer. Eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique, de volta. Quem tava com saudades da gente? Não Nossa, adianta falar que ninguém, porque eu sei que vocês estão ouvindo, a gente recebeu várias mensagens, tá? Várias mensagens pedindo, por favor, voltem. Cadê vocês? Gente dava refresh no Spotify para ver se aparecia o nosso podcast. Então, assim, a gente gerou aí uma síndrome de abstinência na turma. Obrigada. Foi para dar valor por um duplo clique. Brincadeira, a gente foi atropelada pela vida simultaneamente, né, Deia? Quando só uma de nós é atropelada pela vida, a outra consegue meio que salvar a onda. Só que eu tava no meio da mudança e a Deia no Rio Innovation Week e tipo assim, Jesus Maria Judé, né? Que deu tudo ao mesmo tempo. A gente não vamos gravar no domingo, não vamos gravar no não sei o quê, não porque eu vou no Arari, não porque eu tô pegando voo, não porque hoje eu tô sem internet, não isso, mas a gente voltou. E voltou para ficar. Pois é, gente. Às vezes não dá, mas a gente tenta fazer a gente rebola aqui, tenta fazer uma agenda mais completa, mas a gente conseguiu gravar hoje, mantendo a nossa promessa de sexta-feira, porque também quase que não conseguimos hoje, né? Fernanda ainda as voltas com a mudança, claro, na casa dela, fazendo instalação de internet, enfim, mas estamos aqui. E temos assuntos acumulados, né? Vai ser um desafio fazer esse podcast hoje em 1 hora, né? Vamos tentar. Mas a gente vai ter muitos assuntos, né? Vamos falar de algumas coisas que não dá para não falar, né? O encontro do Trump com o Putin, as manifestações em Israel contra o Netanyahu, a lei FELPA, né? E tudo que está acontecendo aí dessa adultização. E também vamos trazer temas mais diferentes que a Deia trouxe, como, por exemplo, né, Deia, a pesquisa que saiu de que metade dos americanos, né, alegam não beber mais, e isso Sim. É muita gente, e a Serena Williams fazendo propaganda usando GLP-1, ou seja, essas drogas como o Ozempic. Então, muitos assuntos legais, fiquem com a gente, que hoje vale a pena. E a Deia, por onde que a gente vai começar? Eu queria começar por essa notícia da Serena, né? Porque eu acho que tem muitos ângulos aí que a gente precisa mencionar. Talvez vocês já tenham sido impactados por essa notícia, porque a Serena, enfim, é um ícone. Conte do começo, né? Sim, Serena Williams, essa atleta maravilhosa. Sim, uma lenda do tênis, né? Que tem lá 23 títulos de Grand Slam. Ela revelou publicamente ontem que ela está usando GLP-1 para perda de peso, né? A gente bem que notou que a Serena estava bem mais magra quando esteve em Cannes esse ano, né? Mas ela alegou ter perdido cerca de 14 quilos desde que começou o tratamento em abril deste ano, ou seja, 4 meses praticamente, né? Depois de muito tempo tentando perder peso através de dietas e exercício após o nascimento das suas 2 filhas, né? Isso foi um marco, eu acho, porque para mim teve um impacto muito parecido com o da Oprah, quando a Oprah também anunciou que estava usando GLP-1. No caso da Oprah foi um pouco mais impactante, porque a Oprah era não só porta-voz, como acionista do Vigilantes do Peso, Weight Watchers, né? A Oprah era uma investidora, então, enfim, isso ficou bem ruim para os Vigilantes do Peso, né? Na medida em que a sua principal porta-voz também acabou usando um outro método. E é o método, gente, nós estamos falando disso há bastante tempo aqui no Duplo Clique, eu já falei muito disso nas aulas da Oxygen, há 2 anos quando a gente começou a cobrir esse tema. É um novo paradigma, gente, né? É uma questão de tempo, todo mundo vai acabar usando isso em algum momento da vida, seja para perda de peso, seja para manutenção do peso, seja para outras questões também, porque cada vez mais a gente descobre novos usos para esses medicamentos. O FDA aprovou semana passada para uma doença renal, ou seja, ele vai sendo utilizado para combater milhões de outras condições e vai se tornando cada vez mais uma droga super, né, multiuso, super potente, né? Então acho que isso é um marco. A Serena tem uma presença, né, muito forte nas redes sociais, ela ainda é considerada uma referência como atleta, então é uma atleta usando
um medicamento como esse, né? Embora ela hoje não jogue mais profissionalmente, mas ela ainda é considerada, né, uma referência no esporte. Então, isso é uma tentativa de tornar normal esse uso, né? Acho que mais uma pessoa que confessa, né, que admite usar esse tipo de recurso, que eu acho até interessante, porque ainda tem um certo estigma, né? As pessoas não gostam de dizer ou de assumir que estão usando. Eu né? ia Então chamar a atenção que você usou a palavra confessa. Porque né? tem gente, Essa muita coisa, gente assim, ainda parece tem. que você tá roubando no jogo. Até umas coisas assim, né? É tipo meio, eu fiz plástica, eu fiz não sei o quê, eu fiz um procedimento, né? Eu tô Super. usando. Então, tem gente que fala super abertamente. E o que eu acho que é super interessante, né? Que, como você mesma colocou, né? Primeiro, pessoas que lutam de alguma forma contra isso há algum tempo, ou são exemplos de saúde, ou então acho que são casos, né? A Oprah e a Serena são casos bem diferentes, né? Mas o caso da Serena é assim, não vem falar que você precisa de disciplina para perder peso, que é só disciplina que você perde. Né? Você concorda? Tipo, entendi. E a Serena Williams é mais disciplinada, é menos disciplinada do que eu. Hello? Entendeu? Tudo que treina, tudo que faz e tudo. Ou a preocupação com saúde, né? Assim, esportista acaba sendo, não necessariamente é verdade, porque às vezes eles fazem coisas que não são saudáveis para se manter, né, assim, mas eles são um pouco dos estereótipos, né? De saúde, de vida ativa, de tudo isso. Né, de disciplina da alimentação também, porque não é só de treino que eles chegam onde eles estão. Então, o quanto que, de repente, uma droga como essa é necessária até para Serena Williams. Daí aquela coisa, cara, se até a Serena Williams toma Exato. e pode e tudo, Exato. por que eu não? Exato. Né? Então, acho que isso quebra realmente um paradigma e por isso que eu acho que essa notícia, pelo menos nos nossos grupos, né, e tudo ecoou tanto, né? Eu acho que também pode significar muito para as mulheres, principalmente depois da maternidade, porque é duro mesmo emagrecer depois que você tem filho, a rotina está mais complicada, você tem 1000 outras atividades para fazer, você tem um bebê em casa, você tem que, enfim, você dorme mal, não consegue treinar, você não tem tempo, você tem que às vezes a gente já voltou para o trabalho, tem que administrar tudo, o exercício acaba escorregando para o final da fila, a alimentação também, né, com certeza. Algumas coisas eu não passei na fila lá no céu, entendeu? Tipo, pele boa, que não tem rugas, preciso fazer lasers todos os anos, senão meu dermatologista já falou que se eu não fizesse laser há mais de 10 anos eu seria um maracujá de gaveta, entendeu? Eu falei, nossa, Gui, entendeu? Mas assim, graças a Deus, eu não tenho problema de peso, não tenho dificuldade. Tem gente que tem dificuldade e que come muito menos e que faz mais esporte, que luta pra caramba, mas é difícil mesmo. Então, acho que tem todos os cenários. Eu já contei aqui também, alguns episódios atrás, eu uso já há 3 anos essas medicações para manutenção do peso. Usei para perder peso e agora uso para manutenção. Não tenho nenhum efeito colateral, me dou muito bem com elas, mas eu incorporei a minha vida, eu não tenho nenhuma ilusão de que em algum momento eu vou parar e já até tentei parar umas 2 vezes, mas eu acabo ganhando peso de novo, porque o apetite volta, e eu não acho que seja um efeito rebote, eu já li muito também sobre isso, tenho orientação médica para fazer uso desses medicamentos também, da minha endocrinologista, e não é necessariamente o efeito rebote, é o apetite que você tem normalmente, tem gente que tem mais fome, tem mais compulsão, enfim. Então, acho que essas drogas, o importante eu acho que o que a Serena está tentando fazer agora é desmistificar esse uso, falar abertamente para que as pessoas não se sintam roubando no jogo, adorei essa expressão, Fê, e assim, apontar isso como uma solução que, embora não seja tão acessível assim, porque ainda é cara, né, para a maioria das pessoas né, ainda é muito inacessível, mas é algo que representa mesmo uma luz no fim do túnel, uma maneira de emagrecer de uma forma saudável, né, desde que você coma proteína, se alimente da forma correta, e uma solução para muita gente que luta contra isso. O que eu acho importante... Só um comentário super rápido antes da gente entrar na próxima parte, que eu acho que eu sei o que você vai contar, mas eu tava lendo, eu tô tentando lembrar, geralmente minha memória é boa nisso, eu não tô conseguindo lembrar onde, mas eu li alguma coisa falando também do quanto as pessoas tem uma tendência maior a ficarem deprimidas ou coisas assim, quando estão fazendo dieta para perder peso, ou quando estão... Porque também tem isso, né? Às vezes não é só o lance de que eu vou conseguir ou não vou conseguir, mas não é só um tema de disciplina. De repente, quando você tá fazendo dieta, você fala, não vou poder sair para jantar com os meus amigos.
porque a hora que colocar um monte de coisa na mesa eu vou comer, eu não vou. Então, assim, leva a uma série de privações de alguma forma. Que se você toma um Ozempic, alguma coisa assim, você pode continuar com a tua vida social sem ter medo de cair no risco. Então, eu acho que tem uma série de coisas que são interessantes, né? Assim, imagina o nível de esforço e de força de vontade e de energia que você talvez tivesse que fazer para perder peso e que a hora que você toma, isso fica menos custoso, né? E a vida fica mais fácil. Isso tem um nome, chama food noise. É como os médicos chamam isso, food noise. Ai, gente, a pessoa... a musa maravilhosa, não é essa, Andréia? Que você conta o negócio, ela fala, claro, Fê, o conceito disso é, gente, amo, siga. Mas é porque eu sou estudiosa desse tema, eu amo esse tema. Food noise é isso, a pessoa... Por isso que eu te amo, né? Eu te amo por outros motivos também, mas esse é um dos motivos. Ai, é interessante porque assim, a pessoa, você não tem, enfim, problema de peso, você contou agora, mas eu tenho, então assim, eu sei exatamente o que é essa sensação de você estar de dieta e aquilo ocupa um pedaço enorme do seu cérebro, né? O que eu vou comer nesse jantar que eu tenho que ir? Como é que eu vou me alimentar nesse dia que eu tenho que passar o dia no festival? Eu não vou ter tempo de comer, ou só vai ter comida junk lá e eu preciso comer uma coisa dentro do meu plano alimentar. Tudo isso é food noise, tudo isso ocupa um HD, um pedaço no HD da sua cabeça. E a hora que você usa uma caneta emagrecedora e ela corta o seu apetite, isso deixa de ser uma preocupação. Você apaga todo esse tema da sua cabeça e você consegue concentrar a sua energia em outras coisas. Então, quando eu comecei a usar, foi o que mais me chamou a atenção. Comer, né, Dea? Pode voltar, porque você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou, né? Eu falo às vezes em casa, não, a gente não pode também ter uma relação com comida, de que comida é prazer, 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 eu só vou comer o que eu quero. Você também está dando o que seu corpo precisa, e não precisa pensar no que você come, né? Mas daí tem outro lado, que eu estava ouvindo outro dia, uma pessoa falando assim, gente, mas também não pode mais ser, né? As pessoas não comem mais, nossa, vamos comer aquele peixe maravilhoso, começa assim, né? Eu vou comer uma porção de proteína, com uma porção de... Pô, dá pra ver o meio termo disso? Que eu vou buscar coisas saudáveis, mas, cara, eu quero comer coisa gostosa, eu quero que isso seja prazeroso, né? É que uma dos impactos dessas canetas é que elas tiram, de fato, esse prazer de comer e de beber. A gente já vai falar sobre esse ponto da bebida também, porque eu acho que ela está ligada, de alguma forma, a essa queda no consumo de álcool pelos americanos, que foi noticiada recentemente. Mas o fato é que ela afeta, sim, a sua relação com a comida. Então não é mais a mesma coisa, você não tem aquele desejo de comer uma coisa específica ou você não tem mais aquela vontade de comer muito de uma coisa que você gosta. Então são coisas com as quais você tem que lidar, né? São impactos, sim, você realmente tem muito menos fome, você não tem mais compulsão, você não tem mais vontade de comer coisas, por exemplo, muito gordurosas ou coisas muito doces, né? Ele mexe diretamente deve mexer com lá partes do cérebro ligadas a essas coisas, não sei, mas o fato é que ele tem um efeito realmente muito positivo na sua saúde como um todo. A gente está falando aqui de outras doenças que está se descobrindo hoje que essa molécula ajuda a combater, né? Você comendo menos, você obviamente, todos os seus índices melhoram, tudo melhora, sua pressão, né, enfim, você faz os exames com regularidade, você começa a ver, é nítido como você começa a melhorar o seu estado geral. E se você tem uma situação de peso que você perde, tudo melhora. Tudo melhora. Mas por que a Serena fez isso? Então, isso que a gente precisa só alinhar aqui, e isso aparece, né, quando a gente dá um duplo clique nesse tema. O marido da Serena, que é o Alexis Ohanian, que a gente já falou dele aqui, ele é o fundador do Reddit, que é uma das redes sociais aí mais importantes dos Estados Unidos, que está crescendo bastante no Brasil também. Ele hoje ele já vendeu a parte dele no Reddit, e ele hoje em dia é um investidor. Ele investe em várias empresas, ele é um cara super importante no cenário de VC americano. E ele é investidor da Ro, que é essa empresa de telemedicina que convidou a Serena para fazer esse anúncio, né, para fazer essa campanha. Então, é importante esse disclaimer, né? A Serena é uma parte interessada, digamos assim, né? O Alexis Ohanian, além de investidor, ele está no conselho da Ro, e de
né, foi uma ideia muito feliz, na minha opinião, porque usou a Serena como uma porta-voz a favor dessas drogas, mas também a favor do acompanhamento médico, porque a Roe faz isso, né? Ela, enfim, presta consultas, né, com telemedicina e tudo mais, então também de quebra cria essa mensagem de que você precisa usar tudo isso com acompanhamento médico, que acho que no Brasil a gente começou de uma forma muito, muito livre, muito solta, e agora, acho que de 2 meses para cá, entrou em vigor aí uma portaria, acho que da Anvisa, que você só pode comprar esses medicamentos mediante receita médica. Por um lado, você obviamente protege aí a saúde de até muita gente, muitas meninas jovens que estavam usando esse tipo de caneta para perder 1 quilo, 2 quilos e tal, e usando de uma forma totalmente errada. Por outro, você complica ainda mais o acesso, porque se você ainda precisa fazer uma consulta, pagar uma consulta médica para obter uma receita, para daí comprar um remédio que já é caro, fica mais difícil ainda, né? E aí eu acho importante falar, para a gente concluir aqui esse tema, que hoje, inclusive, ontem e hoje, está sendo votada a inclusão da liraglutida e da semaglutida, que são os análogos aí ao GLP-1, no SUS. E até agora a decisão foi negativa, foi no sentido de não incluir o Wegovy, Ozempic, Mounjaro e similares nos tratamentos do SUS. E lembrando que hoje é dia 22 de agosto, na hora do almoço, né? Só pra gente marcar aqui. É verdade, isso é importante. Vamos carimbar o momento aqui, porque as coisas vão mudando. Isso é uma notícia muito ruim para todo mundo, porque a inclusão desses medicamentos no SUS não só resolveria várias questões de obesidade, mas também de doenças associadas à obesidade que oneram o SUS. Que as pessoas estão lá para tratar coisas que agora, enfim, vão se tornar um pouco mais difíceis, né? Então, essa notícia aconteceu agora de manhã, então a gente está observando ainda os impactos, né? Os desdobramentos disso, mas não é uma boa notícia. Fiquei assim, decepcionada, achei que a gente já estava avançando, até porque a liraglutida já está sendo fabricada no Brasil como genérico, né? Em casos de obesidade, em casos, né, acho que tem... Não, o SUS, na verdade, hoje em dia, né? O SUS hoje em dia não tem nenhuma opção na forma de remédio para o tratamento da obesidade. Perfeito. É uma pena a gente não tratar a obesidade. Acho que ainda existe uma visão um pouco, né, estética, sabe? Não sei, pode ser que exista força de vontade, né? Vai para casa e fecha a boca. Exato, né? E na verdade a gente já sabe que não é mais sobre isso, né? Já tem muitas pesquisas hoje em dia que mostram que não é sobre isso. Mas enfim, e acho que essa é uma notícia. Os americanos estão fechando a boca para bebida alcoólica? Conta essa notícia que você me contou de manhã, Déia, que me surpreendeu. Então, eu sabia que essa tendência existia, mas eu nunca imaginei que tivesse tão grande. Então, a gente tem lido há bastante tempo sobre isso, sobre a redução do consumo de álcool, principalmente por conta, né, dos jovens que estão, a geração Z, que bebe menos e tudo mais. Isso não é uma notícia nova. O que é novo, na verdade, foi uma pesquisa do Gallup, que foi enfim, divulgada semana passada, revelando que apenas 54% dos americanos dizem beber álcool em 2025, o que é o menor percentual em quase 90 anos de pesquisas. O pico histórico foi de 71% entre 76 e 78%, mas agora a gente chegou a um novo recorde mesmo, né? E eles alegam que o principal motivo que estão levando, né, essas pessoas a beber menos é uma preocupação com a saúde. Depois de vários alertas... Mas nesse caso não é nem beber menos, né, Déia? Nesse caso é não beber. É não beber. Eles não acreditam mais que o consumo moderado de álcool é seguro. Essa é a grande diferença, né? A gente viu cada vez mais nos últimos anos esse discurso de que a gente deveria beber moderadamente, tinha lá uma conta de quantas taças de vinho o homem podia tomar durante a semana, versus a mulher. Inclusive a mulher tinha que beber menos que o homem para ser considerado seguro. O homem acho que eram 12 taças de vinho por semana, a mulher era algo tipo 6. E agora, de uns tempos para cá, tem saído novas
pesquisas, estudos mostrando que não existe quantidade de álcool considerada segura. E isso teve, né, pelo que a gente está vendo, um impacto enorme nas pessoas. As pessoas acreditaram nisso, passaram a pensar dessa forma e cortar o álcool da sua vida. Claro que nessa pesquisa, a mudança mais evidente é entre os jovens de 18 a 34 anos. 66% dessa faixa do público acredita que o álcool é prejudicial. Então, é o jovem entrando, né, na idade adulta, consciente de que aquilo ali não faz bem para ele. E eu acho que tem muitas outras camadas nessa notícia, né? Eu acho que o jovem, claro, é mais impactado por essas notícias com relação à saúde e com essa questão da quantidade que não é segura, mas a gente vê também um jovem nos Estados Unidos, principalmente, com menos dinheiro para gastar em balada e menos dinheiro para comprar bebida. Isso tem a ver com inclusive com essa falta de socialização que a gente vê, que também tem essa crise da saúde mental, dos jovens ansiosos e tudo mais, porque eles não estão mais saindo tanto. Então, a bebida ela é sempre muito associada a essa vida social. Então, esse é um outro dado que a gente precisa levar em consideração. Outra informação também que a gente vem tendo com pesquisas de jovens, eles hoje, o maior temor de um jovem hoje é ser filmado ou fotografado numa situação em que ele perdeu o controle e isso se tornar assunto de rede social, né? Ele viralizar. Viralizar no pequeno grupo de amigos dele, né? Você não precisa ser uma viralização, mas anyway. Isso é um temor, e eu acho que é super interessante, né? Porque quando você estava falando, hoje não é seguro beber. Tem esse lado, a nossa cabeça vai direto para a saúde, né? Tem um lado que nunca foi seguro beber, do ponto de vista de se eventualmente expor a algum tipo de violência, né? Seja porque você está mais vulnerável a não se defender, seja uma mulher, seja o que for, a entrar numa briga, se é homem, a bater um carro dirigindo, né? Mas quer dizer, é uma coisa preocupante, eu acho que isso continua igual, mas existe essa nova dimensão de rede social e tudo que é perfeita, a tua análise, né, Dé? Assim, na nossa época, se a gente saísse, bebesse, estivesse pulando igual um louco numa festa, entendeu? Passasse mal e vomitasse ou qualquer coisa assim, isso não ia estar... Isso não tinha nenhuma chance, né, ou quase nenhuma chance de isso ser eternizado, né, ou viralizado, ou divulgado. E agora as pessoas não podem mais fazer isso, porque, meu Deus do céu, né, de repente vai ter alguém a vida acaba. Né? Para um jovem isso não tem nada pior. A gente viu uma pesquisa lá em Cannes que mostrava que esse tipo dos top 3 medos de um jovem hoje, esse é tipo número 1 ou 2. É ser filmado, ser registrado no momento de vulnerabilidade e isso se tornar uma arma contra ele, para fazer uma chantagem, ou isso até vazar mesmo e a vida dele ficar marcada por isso, né? Então acho que esse é um medo enorme e eu acho que isso tem a ver também com essa questão das pessoas estarem experimentando mesmo um estilo de vida diferente, né? Também vemos um crescimento no uso de cannabis, que acho que também está associado a isso, porque ainda impera entre as pessoas a percepção de que a maconha é menos prejudicial à saúde do que o álcool. Isso é bem polêmico, controverso, né? Isso pode ser, a gente pode fazer uma vez um episódio só sobre isso, porque não é bem pai, assim. Né? Então, e meu pai, pra quem não sabe, meu pai é médico, oftalmologista, né? Assim, super reconhecido no ramo. E um dia eu estava uma referência na oftalmologia nacional. Mas um dia eu estava batendo papo com ele sobre isso e ele também estava falando, filha, mas por outro lado, eu tenho até hoje guardado, eu vou achar para te mostrar. Anúncio de revista, né, falando que médicos aprovam que fumar faz bem para a saúde, de décadas e décadas atrás. Então, assim, a indústria hoje também está muito mobilizada, tem uma indústria de cannabis muito mobilizada, assim como tem uma indústria dos GLP-1s, né, Ozempics, e também tem esse lado, né, assim, comida industrializada virou o que virou porque era a indústria toda de alimento. Então, assim, hoje existe uma situação, né, não sei se é
é sociocultural, né, o que é, mas existe uma situação no mundo pró essas coisas, que de repente começam a sair milhões de estudos e milhões de coisas. Eu concordo com você, né? Também tem que ter um pé atrás aí com um pouco de cautela, né? Sim, e eu acho que isso tem a ver com a pauta do GLP-1, sim, que a gente começou hoje, abrimos o podcast falando disso, porque quem usa essas canetas emagrecedoras também vai admitir que a gente tem muito menos vontade de tomar álcool e uma resistência muito menor ao álcool quando começa a usar esse tipo de recurso. Então, embora esses medicamentos ainda não sejam tão disseminados assim a ponto de mexer o ponteiro da indústria, porque como a gente falou, eles ainda são muito caros, ainda são pouco acessíveis. A hora que as patentes caírem e eles começarem a ser produzidos e usados por uma massa de pessoas, que a gente, né, acha que vai ser inevitável, é uma questão de tempo, os volumes de álcool que serão consumidos no mundo vão cair, por essa razão também. Então tem essa questão de beber menos porque não é seguro, beber menos porque a pessoa simplesmente não tem mais esse craving, né, essa vontade de beber menos porque não quer, enfim, passar vergonha, eventualmente dar um vexame, beber menos porque, enfim, milhões de coisas, e as pessoas, esse é um novo estilo de vida, e isso tem desdobramentos, gente, em tantos aspectos da vida social. Então, né? Mas e tem até, você sabe um assunto que eu acho que a gente nunca falou aqui, é esse tema de falar de homens jovens na sociedade hoje, né? Que é um tema que o Scott Galloway fala muito. E eu não sei se você viu, eu mandei acho que na Tribo de Marketing hoje, uma notícia de um mês atrás, mas de uma AI Companion do Grok, né? Que chama N, alguma coisa assim, mas que no fundo é como se fosse, né, um desenho, assim, e ela faz de tudo. E você vai meio que unlocking, né? Vamos lá, me ajuda, a gente as palavras em inglês, né? Desbloqueando níveis e tal, e não sei o quê. Até ver um negócio assim, sensual, sexual e tal. E eu estava ouvindo um episódio do All In, né? Que é um podcast já até tá bastante trumpista, né? Apesar de ser o J. Cole lá, mas e que eu acho interessante porque eu gosto de beber de diversas fontes, né? Só de na câmera do eco muito forte. E eles estavam falando isso, citaram até o Scott Galloway, né? Falando, não, como o Scott Galloway sempre fala, de falar dessa crise dos homens jovens hoje e da diferença do quanto que tem pornografia de uma forma imensa, e o acesso a que esses meninos têm à pornografia e tudo isso, né? O quanto os meninos estão cada vez mais tímidos, o quanto essa narrativa toda, né, do homem branco, que de alguma forma, né, tá lá fazendo mal para a sociedade, para as minorias, e tudo isso pega, e tem uma crise de solidão, e que hoje em dia também fica esse negócio de que meio que os meninos não tem game, né? Não tem o sair e estar na balada e falar com a menina e quebrar a cara e não sei o que lá. E o álcool, né? Um dos need states, né? Eu trabalhei com cerveja muitos anos atrás, mas assim, né? Um dos need states de álcool é o release, né? É você se soltar porque você é tímido, você tá na balada. O famoso lubrificante social, era chamado álcool de lubrificante social. Maravilhoso, maravilhoso. E que é esse lado todo que o Scott Galloway até vira e fala assim, gente, né, pelo amor de Deus, bebam, vão pra balada, façam, aconteça, falam com desconhecidos e tudo. E ele traz muito esse tema, né, de que, eu tava até puxando aqui, né, de que hoje existe uma crise real e urgente com os jovens, homens, né, e sim, tem 4 vezes mais chance de suicídio, mais chance de desenvolver dependência química, né, deles serem presos, que um homem de 30 anos está numa situação muito pior do que seus pais estavam aos 30, né, que eles, no fundo, têm esses pilares, assim, dessa nova masculinidade, que é, né, ser um provedor, não necessariamente financeiramente, mas como sendo uma coisa, assim, um cuidador daquela família e tudo, né, de ser protetor, de ser... E o quanto o papel masculino na sociedade está sendo colocado em xeque,
E tá uma certa crise, porque esses meninos estão crescendo sabendo que eles não devem ser, como nessa masculinidade tóxica, e aí vem esse discurso. E no fundo, todas essas tendências, até de queda de bebida, até dessa hiperexposição, de que se o menino for lá e pagar o mico com uma menina, não sei o que, isso pode virar uma coisa que ele pode ser filmado. E daí tem a adolescência, né? Tem a série inteira, de alguma forma, em cima disso. Sim. Mas acho que puxa tantos outros tópicos, né? Muitos. E em Eu acho algum que momento a gente vai ter que voltar para falar das notícias da semana, mas a gente podia ficar 3 dias falando disso. Mas conta, Débora, que eu quero ouvir tua opinião. Não, que eu acho que a gente vai ter que ouvir, vai ter que pensar muito nos novos desdobramentos que isso traz para a sociedade, né? Como é que as pessoas vão se divertir? O que vai ser diversão sem álcool, né? O conceito da balada, o conceito da festa, o conceito do restaurante, o conceito do viajar, as sociedades que as pessoas fazem parte, as confrarias. O álcool ele sempre foi também um elemento de união, né? de atrair pessoas, né? Desde sempre, exato, sempre foi. Então, assim, as pessoas se reúnem para degustar, para viajar, tem todo um lifestyle em torno do álcool. A Igreja Católica tem o vinho, quer dizer, isso é uma coisa que está enraizada. E tem uma coisa, né, assim, você está numa mesa, alguém coloca uma cerveja na mesa, você abre um vinho, aquilo muda. O quanto é pela memória emocional que a gente tem de tudo isso, do simbolismo que tem, que se colocasse uma garrafa de vinho sem álcool ia ser a mesma coisa, foi uma coisa que foi construída, ou até que ponto é o álcool em si. Mas o que acontece com a sociedade se não tem esse momento, né? Assim, então, acho que tem muitas coisas interessantes. Por um lado, que legal que os jovens não estão, né, fazendo o binge drinking, né, de encher a cara e tal, que é a parte que não é saudável, que é perigosa. Mas será que também não beber nada é o melhor caminho? O que isso traz à sociedade? Eu ainda quero te encontrar para jantar e tomar vinho, Deck, fique claro. Tá? Não, eu também, eu adoro. Mas assim, minha quantidade caiu muito, assim, eu não passo Tudo de uma bem, taça. a gente sobrevive a isso. Não, mas sabe o que é interessante? Eu acho que existe uma nova indústria nascendo. Se as risadas iguais, tá tudo bem. Eu acho que tem uma nova indústria nascendo, não é tão nova assim, mas enfim, ela começa a explodir agora, que é a indústria dos não alcoólicos, né? Então todas as empresas... E dos low alcohols também, e dos né? No álcool e low álcool. Exato, e até lançaram no Brasil um spirit, que é tipo um aperitivo, chamado Lúcia. Não sei se é Lúcia, se é Lucia. Eu até comprei, mas eu não recebi ainda. Eu comprei pelo site e quando chegar eu quero experimentar e eu vou contar aqui. É um drink feito para adultos, para tomar com gelo. Tem umas sugestões de receita, né, para fazer um cocktail com essa bebida. Que no Brasil é uma coisa que a gente não tem. Lá fora existe uma marca muito legal há muitos anos chamada Seedlip, que é britânica, que começou a criar esse produto que é o aperitivo sem álcool, porque não é para você sair à noite e tomar uma água com gás, né? Tipo, é chato, você quer tomar uma coisa incrementada, você quer um negócio legal para segurar na mão, para te dar algum barato, sei lá, alguma coisa, ele tem um efeito em você. Para você sentir que você está num momento especial, diferente, exato. Conectar com amigos, que você não vai fazer com a sua Stanley de água, entendeu? Exato, assim, né? Não conecta, exato. Entendeu? E essa Seedlip, ela foi deu tão certo, e ela tinha uma coisa de um brand tão legal, que ela foi comprada pela Diageo. Então a Diageo já investiu e todas essas empresas de álcool, inclusive a Ambev também, Heineken, estão todas começando a investir mais, prestar mais atenção no seu portfólio de low e de no álcool, porque possivelmente isso vai acontecer mais ou menos como aconteceu uns anos atrás, quando as empresas de carne, de proteína animal, começaram a comprar as empresas de proteínas vegetais para tentar também criar ali um hedge, né? E as empresas de salgadinho estão tentando comprar as empresas de snacks naturebas e funcionais, né? Porque é uma tendência de mundo, né? Por enquanto é um hedge, eu acho que é um hedge. Eles estão tentando se proteger de um possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o consumidor daqui a 3 anos, pode ser que tudo volte ao normal. Inclusive as empresas de plant-based meat. Na pandemia, não sei se essa pesquisa traz, né? Mas na pandemia parece que subiu um monte o consumo de álcool, né? Sim, então eu acho que as empresas estão fazendo certo. Você tem que ter um portfólio ali para poder atender esse mercado e vai dançando conforme a música. Eu acho que, por exemplo, na Heineken, a Heineken Zero, eu lembro que eu tive um papo com o diretor de marketing de lá e ele falou que a Heineken Zero é um sucesso, foi uma surpresa.
o que era para ser um hedge se tornou um produto super importante no portfólio da empresa, porque as pessoas estão comprando, seja para beber menos, seja para uma alternativa saudável. Você está, né, destravando, olha eu, né, você está, né, destravando novos momentos de uso, porque de repente, consumo, né, de repente, uma sexta na hora do almoço, eu vou tomar uma Heineken 0. Tudo bem eu trabalhar depois, é 0. Eu vou dirigir depois, não tem problema, eu vou tomar uma 0. Eu vou, né, então acho que tem um monte de coisa, e eu acho que a Heineken mandou muito bem, porque ela posicionou isso como uma cerveja, né, e não como a opção do sem álcool. Quer dizer, como que você mantém tudo que tem em volta do momento da cerveja, porque também tem a memória olfativa, social e tudo, de você sentir um cheiro de uma cerveja e associar o momento de relaxamento que você não está mais trabalhando, né? Porque a gente construiu isso na vida toda. Então, nos Estados Unidos, tem coisas super interessantes. Nos Estados Unidos, eles têm aquela Flatic Brew, que é uma cerveja que se posicionou como uma opção para quem faz esporte. Só para quem faz esporte. Quem tá, né? Quem faz mesmo sério, leva a sério, não quer beber, porque se você bebe hoje, amanhã você não consegue treinar, o seu treino, enfim, fica meio prejudicado e tal. Então eles posicionaram assim, é um sucesso nos Estados Unidos. Então, se por um lado existe um mercado aí em declínio, existem 1000 outras oportunidades, né? Então vamos ver quem é que vai aproveitar. Dea, e entrando num tema rápido, para a gente conseguir passar pelos outros temas, porque não temos mais muito tempo, você bem que falou, quando veio o GPT-5, de que você estava órfã de poder escolher seu modelo, né? Lembra que eu falei, gente, eu não gostei do 5, eu quero 4 de volta. Exatamente. Junto com você, muitos fizeram a mesma coisa, né? Essa já é da semana passada, mas como a gente tem 2 semanas aqui para cobrir algumas notícias interessantes, e o que aconteceu foi que o Sam Altman depois fez um post falando que tinha ouvido tudo isso e que eles estavam voltando e que você poderia escolher também o ChatGPT-4. Muitas pessoas, e acho que teve várias coisas, né? Teve gente que falou que achou o GPT-5 mais frio na relação, na forma de responder e tudo. Tipo, meu Deus, parece que eu perdi um amigo, né? E daí tem toda essa ideia de AI Companion. Então, existiu isso. Existiu gente que simplesmente falou, cara, eu já aprendi a usar modelo, eu quero poder escolher um modelo. Né? E no fim do dia, tudo que eu, semana passada, né, entre caixas, ouvindo podcasts e notícias, eu peguei um pouco de repercussão no mercado, é que a percepção foi de que realmente o GPT-5 é um excelente orquestrador. Né? Ele consegue pegar um monte de coisa que já tinha sido lançada, colocar tudo isso num modelo só, colocar o modelo para trabalhar e escolher. Em alguns momentos ele está fazendo boas escolhas, em outras não. Então, obviamente, o usuário, principalmente o premium e tudo, quer ter a possibilidade de mudar. Mas isso é uma jogada muito importante também para você conseguir otimizar, né, e diminuir o custo desses modelos. Porque do mesmo jeito que você, em alguns momentos, está fazendo uma pergunta lá pro seu chat GPT, não está escolhendo o melhor modelo, ele está te dando uma resposta que não é tão boa, você não está no modelo certo, tem horas que você está usando modelos poderosos demais para fazer coisas muito simples. E nisso, como uma jogada de para onde, né, o Sam Altman e o GPT está indo, é uma coisa super importante. E teve um memo que vazou algumas semanas atrás, né, falando um pouco do futuro e do que não é mentira, tá? Não é que vazou. Se não me engano, ele entrou como uma das coisas no case de antitrust do Google. Tanto que o link, esses são os links que eu já deixei separado aqui, que eu vou deixar para vocês, é até um link que vai para o site, assim, do Justice.gov, sabe, nos Estados Unidos, que é onde tá, tem um monte de, né, coisa ele em pretinho, escondendo coisas confidenciais, mas que ele fala que o objetivo deles é ter muito mais do que um chatbot, né, mas ter realmente como um tutor, colaborador, tudo isso, e ser um assistente intuitivo, uma interface entre o usuário e a internet, entendendo profundamente cada pessoa. Então, eles realmente estão indo para esse lado, né, em ter esse super assistente, né, que tem esse T-shape skills, acho que a gente nunca falou isso, né, mas essas habilidades em formato de T, que é quando você tem um conhecimento mais superficial de várias coisas, mas você consegue se aprofundar, né, em áreas complexas, e daí depois tem outros exemplos de outros formatos, né, e tudo, mas essa coisa, e que na visão deles, né, eles querem
construir esse super assistente, né, que gere demanda monetizável suficiente para suportar esses modelos, e a gente sabe que as contas não fecham, né? Por um lado, quando você tira o custo de treinar um modelo novo, tudo fica melhor, mas por outro lado, essa otimização de qual é o modelo que você vai acionar é extremamente importante quando você fala em ter uma empresa que vai ficar em pé em cima de uma coisa assim. Eles também falam, né, aí dessa visão de ter um gadget, e a ideia não é simplesmente ter um buscador ou um sistema operacional, mas efetivamente ter algo que seja um gadget. Então eles confirmam a visão e a expectativa que todos têm desde a parceria que ele fez. Então, alguns pontos aí interessantes. Muito bom, eu estou feliz de poder né, usar. Amiga? Você já esperava. Eu achei que a gente dificilmente... Tudo isso é hábito, né? Os modelos são hábitos, né? As pessoas vão se habituando com um modelo e vão criando uma relação íntima com ele, né? Eu acho que o ChatGPT, quando ele abriu a possibilidade de você ter um menu e você escolher que tipo de profundidade de pesquisa você queria, é muito difícil voltar para um modelo em que eu precisava confiar que ele ia escolher o melhor modelo para fazer a pesquisa para mim. Sou eu que tenho que determinar se eu quero uma resposta rápida ou se eu quero profundidade. Que modelo que você vai acionar vai demorar um tempo para desmamar disso, e talvez o usuário mais expert não queira nunca. Né? Então, acho que isso só mostra assim, que isso tudo é um grande work in progress. Né? Isso tudo está sendo criado, ninguém tem as respostas, né? Tá tudo sendo criado e testado em tempo real, e eu acho que foi legal a OpenAI reconhecer o erro e voltar atrás e criar um outro caminho. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que eles são incríveis. Eles são incríveis, né? Ele vai lá, ele fala realmente. Eles ouvem o clamor popular. Estamos colocando, vai postando tudo no X. Começou um mega bate-boca dele e do Musk, né? Então isso aí também foi uma coisa que rolou. Todo esse bate-boca lá. Mas acho que com isso a gente... E uma notícia importante nesse tema, Fê, que a gente também não comentou aqui, porque saiu bem na semana que a gente não gravou, é que a própria OpenAI soltou um relatório, uma pesquisa, um estudo, mostrando que o Brasil é o terceiro país do mundo no uso de ChatGPT. Assim, atrás apenas dos Estados Unidos e Índia. São 140 milhões de perguntas feitas diariamente pelos brasileiros ao ChatGPT. 140 milhões. Então isso, por um lado, né, mostra... Eu fiquei super em dúvida quando eu li, eu fiquei reflexiva quando eu li esse dado. Imagina os dados de comportamento que você consegue puxar disso, né, de aprender sobre o mercado, as pessoas. Super. Mas eu fiquei muito intrigada. Eu falava, gente, assim, o brasileiro realmente... É o lado positivo. O brasileiro está se tornando aí letrado em inteligência artificial, né? Tem muito que está fazendo meme, né? Não, perfeito, letrado na inteligência artificial, sim. Agora, no que está usando, o que devem estar fazendo de meme também, de coisa assim, não vai. Eu, na verdade, fiquei pensando assim, ou ele tá, que bom que ele está sendo... está se tornando um povo letrado, porque eu acho que isso é o que nos falta para a gente poder competir a nível global e tudo mais. Ou isso confirma realmente aquela tese de que o brasileiro adora um atalho, né? Adora um jeitinho. Vou aqui resolver, deixa que eu pergunto para o GPT e entrego esse trabalho aqui em 2 minutos, né? Então acho que são duas faces aí da mesma moeda, né? O lado por um lado o Brasil realmente adotando, abraçando, como a gente fez com várias tecnologias, né? Redes sociais também foi assim, mas por outro mostrando que... Pix, a gente é muito early adopter para essas coisas, né? O brasileiro realmente abraça e vai uma tecnologia amigável, o brasileiro abraça, né? Então, perfeito, Dea, e esse encontro do Trump com o Putin? Então, estamos aí assistindo o que mais um capítulo da novela. E eu li uma definição que eu amei, que o Trump está praticando uma diplomacia de reality show. Eu achei isso sensacional. É uma diplomacia de reality show, né? É um espetáculo onde ele é, ao mesmo tempo, o mediador, o protagonista e o diretor, né, dessa trama, né? Ele
vai para as redes sociais, vai para as coletivas e anuncia que ele está fazendo enorme progresso, mas não é o que a gente vê na prática, e ele sempre, sempre praticando a mesma retórica, né, de que ele primeiro conta o que é favorável a ele. Se aquilo é verdade ou não, não importa, né? O que importa é que ele está ali numa coletiva dizendo que ele está criando a paz mundial, inclusive criando aí uma campanha para receber o próximo Nobel da Paz, né? Que é um negócio isso absolutamente... foi a coisa mais ridícula, né? Mas ele fica fala mentira. A gente acredita, né? Porque tem gente que tá na Câmara do Eco ouvindo só isso. É desesperador, né? E que ele está promovendo a paz entre vários países, né? Exato. Não, e só para o pessoal acompanhar a gente aqui, sim, teve post em rede social da conta oficial da Casa Branca porque o Trump deve ganhar o Nobel da Paz. Porque não acho que é 7 conflitos. Assim, é uma campanha oficial, né? Então, assim, porque ele terminou tantos conflitos, eles vão falando, porque, assim, ele tá ameaçando, né? Invadir, tomar a Groenlândia, o canal do Panamá. Agora a Venezuela, também. Né? Exato, a Venezuela, com lá os navios. Tipo assim, gente, tudo que tá acontecendo, mas o cara acha, né, que é isso. Mas ele tinha razão em tudo ou não, Dé? Bom, hoje ele apareceu numa coletiva com um boné que, assim, eu devia ter feito uma foto disso para colocar nas redes depois, um boné escrito Trump was right about everything. Isso era a frase do boné, aquele boné vermelho, que ele deve ter vários, ele deve ter uma pessoa dentro da Casa Branca que fica bordando os bonés com a frase, né, da semana, com a frase da semana que ele quer. De hoje era Trump estava certo sobre tudo. Um pretinho básico, um vermelhinho básico, Make America Great Again, e agora cada vez tem um novo. Ele usa o boné como uma ferramenta ali de retórica, né? Então, acho que com relação a essa questão da guerra da Ucrânia, o Trump realmente está inaugurando uma nova era, né, em que a diplomacia tradicional, aquela técnica, né, feita por pessoas que são de carreira, que trabalham nisso há muitos anos, estão perdendo espaço, né? Não tem mais protocolo, não tem mais canal oficial, né? O Trump realmente negocia através de um grande espetáculo público, midiático, em vez dos meios tradicionalmente usados pela diplomacia, né? Então, é uma diplomacia que está acontecendo sem envolvimento significativo do Congresso, da OTAN e da União Europeia. Ele está fazendo o que ele acha que tem que fazer da forma mais midiática possível, de uma forma impulsiva, arbitrária, e que é muito perigoso, porque a gente está brincando com potências nucleares também, a gente está falando com pessoas muito poderosas e isso obviamente não está levando a lugar nenhum. Sim, e a ideia, né, inicial era que tivesse um encontro trilateral, né, com o Trump mediando ali uma conversa entre Zelensky e Putin. Isso não aconteceu, no fim ele primeiro se encontrou com o Putin, depois se encontrou com o Zelensky, né? Já que a gente também tem papo leve aqui, o Zelensky não estava de camiseta desta vez, né? Ele estava com uma roupa mais formal, entendeu? Eu li um artigo no New York Times que foi uma roupa feita por um estilista super famoso na Ucrânia. E Trump elogiou, inclusive, né? Trump elogiou os trajes, né? E uma roupa que foi feita, que ele usou no enterro do Papa. E uma roupa, né, um pouco mais formal, mas inspirada num traje militar. Nesse artigo até ele chama a atenção de que a roupa anterior que ele usou, na primeira vez que ele foi à Casa Branca, que era a roupa que ele usava o tempo todo, ele inclusive encontrou o Rei Charles com aquela roupa, né? Mas pro J.D. Vance, né, assim, pro rei da Inglaterra tava tudo bem, né? Mas pro J.D. Vance já não tava. Mas quer dizer, teve toda essa coisa acontecendo, mas ele começou já a admitir, né, um acordo que leve em consideração as fronteiras atuais, então de perder parte do território. E eu estava assistindo um vídeo do Ian Brenner e ele estava contando que o que começou como uma negociação para o cessar-fogo agora virou uma negociação de um acordo de paz,
né, que segundo ele, Ian Brenner, ele falando também, a hora que o Trump começou a perceber que ele não ia conseguir chegar onde ele queria, ele também mudou um pouco a narrativa, porque daí fica mais difícil para a Ucrânia aceitar e tudo, e fica mais fácil dele culpar outras pessoas, né, e de alguma forma livrar a Rússia. Porque existe uma relação, sim, entre o Trump e a Rússia, né? O Trump está arrumando briga com N países, incluindo o Canadá, inclusive países que não tem nenhum motivo, né? Vou colocar o Brasil, mas o Brasil ele acha que tem motivo, né? Mas assim, contra o Canadá, por exemplo, não tem, né? Falar que é a anfetamina que está entrando no país e tudo, mas com a Rússia, né? Tá tudo às mil maravilhas. Então, quer dizer, ele acaba, de alguma forma, segurando aí a onda quando fala da Rússia. E já tem muita gente, enfim, dizendo que o Trump está fazendo tudo isso, né? Todo esse espetáculo, assim, sem muita fumaça, muita espuma, né? No fundo, para desviar a atenção do caso Epstein, que, de fato, era o grande tema 2 semanas atrás e ninguém mais fala no assunto, quer dizer, essa estratégia, de uma certa forma, deu certo. E da própria economia americana. Estava sendo difícil tirar, né, do Epstein, mas vamos ver. Talvez seja isso, talvez ele comece uma guerra para tirar, entendeu? Exato. Então, é isso. Acho que são pontos aí que são os comentários da mídia americana, né, e a gente continua observando aqui de longe. E para complementar, né, a geopolítica internacional, minha filha de 14 anos agora ela aprendeu esse termo. Então, mãe, me conta o que vocês falaram no Duplo Clique sobre geopolítica, que eu adoro geopolítica. Então, para usar o termo favorito da Bibi, né, para a gente complementar um pouco aqui, acho que assuntos que nos chamam a atenção e a gente conversa sempre, né, ideia de geopolítica, acho que a gente viu finalmente manifestações em Israel contra o Netanyahu, né? Então, acho que tudo que o Netanyahu estava fazendo, e no fundo, assim, muito, claro que alimentado pela loucura toda, né? Mas assim, muito que a gente estava vendo de antissemitismo e tudo que vinha por causa disso, a hora que a coisa realmente apertou, falando da fome em Gaza e assuntos que a gente já vem conversando, eu acho que a gente agora está vendo os judeus realmente falando chega, queremos colocar um basta nisso, né, assim, no domingo, há 10 dias atrás, né, gente, que a gente ficou um tempo aqui, na semana passada sem gravar, a gente viu centenas de milhares de israelenses em greve, tomando ruas, cidades, né, e realmente parando rodovias para lá que querem o fim da guerra, né, tragam os reféns e acabem com a guerra, né, obviamente nesse acordo para liberar os reféns e eleições antecipadas. Eles querem tirar o Netanyahu do poder e isso mudou tudo. Não necessariamente, acho que o Netanyahu, né, parece que ele fez uma declaração hoje, até falando que está mais aberto ao fim da guerra, mas por outro lado ele amplia os ataques, então não necessariamente está tendo o efeito que a gente gostaria de ter. E aí me conta também, Del, também, né, me atualizando aqui no meio da mudança nesse assunto todo, mas eu fiquei muito feliz em ver que os judeus estão se posicionando, os israelenses estão se posicionando para separar o que é o Netanyahu e o que são eles, né? E evitando dessa forma que tem essa visão deturpada. Eu acho que essa questão da fome, que é cada vez mais constatada por diferentes atores, né, não só a ONU, mas outros monitores, observatórios lá, eu acho que realmente ela atingiu um ponto insustentável. Não tem mais, se tornou realmente algo que está difícil de justificar. E embora a gente tenha falado várias vezes aqui que essa guerra não tem um fim fácil, né, não tem uma solução simples, assim como a da Ucrânia também, né, assim como o Zelensky não quer abrir mão de território porque ele acha que isso vai dar uma vitória para o Putin, isso vai criar uma sensação de ameaça, de insegurança perene, né, permanente, porque ele pode fazer isso de novo, porque ele terá saído ganhando dessa história. É a mesma posição do Netanyahu. Ele acha que o Hamas, o fim da guerra vai beneficiar o Hamas, é uma guerra que não vai ter fim. Ele fala, a gente pode encerrar essa aqui, mas enquanto existir o Hamas, essa guerra não tem fim, né? Ela vai voltar, nossos filhos, nossos netos terão que lutar essa guerra. Então,
essa luta é uma luta difícil, né, para todos os lados, de pensar como é que isso vai se resolver. Mas eu acho que na questão, quando a gente fala de Gaza, eu acho que as imagens, as cenas que circularam, que estão circulando, foram realmente muito contundentes e mobilizaram, inclusive, como você falou muito bem, uma parte muito grande de judeus, e não só os judeus que eram inicialmente contra o Netanyahu. Agora acho que esse movimento cresceu e os judeus estão sentindo na pele o aumento do antissemitismo também, e não tem mais nenhum sentido continuar dessa forma. Né? Sim. E entrando aqui para o nosso último tema, né, o famoso vídeo do Felca. Então acho que quem tem assuntos que não tem como não ter ouvido, né? O Felca é um influenciador. Eu não conhecia ele, ideia, não sei se eu conhecia. Né? Minhas filhas assim, claro, como você não conhecia? Tipo, nossa, oi. Fiquei sabendo que ele existia por causa desse vídeo, confesso. Entrego a minha idade nesse fato, possivelmente. Mas ele, no dia 6 de agosto, fez um vídeo, eu assisti, né, sobre adultização. E nesse vídeo ele faz, né, uma série de denúncias e ele conta muito de como é essa parte de pedofilia nas redes, né, e de como que tem muita gente que acaba colocando um vídeo achando que é inocente dos seus filhos e tudo, e isso pode eventualmente estar sendo visto e alimentando uma rede aí de pedofilia. E eu acho que essa parte de pedofilia e tudo é uma coisa muito... Acho que essas pessoas são doentes, honestamente, mas, né, acho que tem... E já existia, mas tem um lado que eu acho que é o ângulo que a gente sempre traz aqui, né, e que faz sentido a gente continuar trazendo e falando um pouco da lei que está tramitando agora, mas do quanto isto é alimentado pelos algoritmos das redes sociais. Né? Eu usei um dia, né, essa analogia de que uma coisa é você estar numa praça pública fazendo um discurso, a outra coisa é vir alguém com uma câmera da televisão e começar a contar isso ao vivo para o Brasil inteiro. Né? Assim, os algoritmos escolhem que conteúdo eles vão valorizar ou não, né? E isto acaba levando as pessoas a fazerem conteúdos desse jeito. E existe todo o outro lado, que é a responsabilização de garantir umidade mínima, né, e várias outras coisas para proteger as crianças. Então, conta um pouco sobre isso, Dé, também, que depois eu aprofundo um pouco melhor aqui da lei que está tramitando. Eu acho, de tudo isso, assim, o que mais me fez pensar, e eu acho que é um outro ângulo aqui dessa história, é a exposição que os pais fazem das suas crianças na internet. Isso, para mim, é algo que foge à minha compreensão. Eu entendo que as pessoas, enfim, se sentem confortáveis de compartilhar. Você está falando de um pai qualquer que está contando o filho no aniversário, o filho na aulinha de natação? Ou você está falando do pai influencer que transforma a vida do filho? Acho que tem os dois casos, né? Eu acho que às vezes é a mesma coisa. Isso vira o business, né? Vira o business. Eu acho que as duas coisas têm, às vezes, um limite muito tênue, sabe? Porque muitas vezes as pessoas sabem que gato, cachorro e criança engaja muito na internet, né? Engaja muito nas redes. Então tem aquela pessoa que não se considera... Tem uma galera que não se considera influenciador, não trabalha. Tem até uma diferença. Fiz uma palestra no Rio Innovation Week semana passada e eu tentei até começar explicando a diferença de um creator, né, de um influencer, né? O que é quando você começa a ganhar dinheiro com aquilo, você se torna um profissional, você começa a fazer parcerias com marcas e tudo mais, e você começa a viver daquilo, né? Mas antes desse estágio, existem muitas pessoas que começam a expor a sua vida nas redes em busca de uma nova carreira, né? Aquilo pode ser, vai que alguém está vendo aqui... Antigamente, acho que as pessoas não fazem mais muito isso, né? Mas antigamente... 10 anos atrás, no Instagram e tudo, era meio que quase um álbum de família, né? Era uma coisa, geralmente em contas fechadas, geralmente coisas assim, mas que você meio que ia registrando ali momentos importantes e compartilhando com seus amigos. Eu acho que isso deixou de existir. Assim, eu vejo muita pouca gente fazendo isto da forma que fazia antes. O primeiro dia da escola da fulaninha. Mas isso existia no passado, né? Então, acho que tem um pouco isso. Tem esse caso que você está falando, que já é gente que tem um perfil potencialmente aberto, né? E quer contar as coisas e tal. E tem o que realmente explora comercialmente
E o Felca conta casos terríveis disso, né? De realmente explorar as crianças para ganhar dinheiro, né? Todas essas crianças precisam ser protegidas. E tem a criança que, de repente, está lá no Quero Musicalia, muitos anos atrás, agora é o TikTok, né, e tudo, fazendo uma dancinha que ela acha que é inofensiva e postando. E também é isso, assim, né, as crianças têm várias contas e várias coisas, e não é tão fácil você bloquear o que está sendo mostrado, o que não está, o acesso, né, assim, meus filhos que cresceram... Tem filho pequeno hoje, tá muito claro que não é para ter isso, né? Quem tem filho que tá adolescente agora, viveu um pouco mais isso. Não necessariamente com redes abertas, endossadas pelos pais, mas que tiveram acesso a tudo isso. Mas assim, eu acho que eu vou dar aqui 2 passinhos atrás e falar dessas pessoas que mostram, que expõem seus filhos no Instagram, que expõem no TikTok de uma forma recorrente, né? Como se eles... Aquelas pessoas que compartilham a sua vida, né? Não necessariamente um influenciador ou um criador, mas uma pessoa que compartilha a sua vida e provavelmente desconhece que existem hoje aplicativos de inteligência artificial que tiram a roupa de uma pessoa numa foto. Existe isso, e o Brasil é o 2º ou 3º maior usuário desse tipo de ferramenta para pornografia infantil. Então, assim, você pega uma foto da sua filhinha que está lá na sua formatura de fim de ano, né? Você coloca a foto dela e alguém pega aquela foto, joga aquilo num aplicativo desses e de repente a sua filha está sendo usada, a foto da sua filha está sendo usada nesse submundo da internet sem roupa. Então, assim, enquanto a criança não tem capacidade de... Porque assim, eu brinco com a gente, quando os filhos ficam adolescentes, você não consegue mais postar nada deles, né? Eles não deixam. Mas enquanto seu filho tem 9, 10, 11 anos, em que aquilo é tudo muito inocente, né? Você está ali postando uma foto do seu filho numa situação absolutamente prosaica, mundana, né? Aquilo ali pode se tornar, sim, um insumo para pedofilia. Então, assim, gente... Não é lugar para você ficar expondo seus filhos, né? Essa é a minha visão, assim, eu acho que isso é uma coisa que muita gente desconhece, inclusive, faz isso sem refletir muito sobre e aquilo, acho que isso né? foi uma coisa que chocou muita gente, né? E daí depois tem outro lado, que é uma coisa, né, que a lei, porque daí virou a tal da lei Felca, né? Eu estava dando uma pesquisada, existem uma série de projetos de lei parecidos, né, que estão tramitando no Congresso, e elas geralmente estão em torno de proibição de monetização de conteúdos feitos por crianças, né? E daí essa monetização por todos, né? Pelo creator, pela plataforma, criminalização da adultização, que é a nova palavra da moda agora, né, a onda, exigência de mecanismos de proteção e verificação de idade nas plataformas digitais. Essa é uma discussão que acontece super intensa nos Estados Unidos também, e obviamente existe uma super passação de, né, um quer passar a responsabilidade para o outro, porque daí o que, por exemplo, um Instagram ou, né, uma Meta ou um ByteDance que o TikTok falam é que quem tem que checar isso são as lojas de apps. Então é a Apple, né, a loja de apps da Apple que tem que garantir que aquela pessoa falou a idade e não o usuário. Então fica um empurra, né, mas como que você garante isso com idade? Daí a Austrália já mudou isso, né, Dé? Então a gente já está vendo alguns países nesse sentido. Eu acho até, Dé, que primeiro que estava tendo uma mega briga também no Congresso, uma super disputa, né, com os bolsonaristas lá em cima, Hugo Mota, eles estavam querendo pressionar pela lei da anistia. Então acho que a hora que o Congresso viu isso também, foi um pouco um flodazão, né? Ao contrário, porque não foram eles que inventaram, mas eles falaram, nossa, obrigada, vamos abraçar esse problema, que importante, graças a Deus, que eles tinham essa motivação. Então acho que também caiu na hora certa, de alguma forma, mas até a briga que está acontecendo com os Estados Unidos, né, entre tarifa, desafiar o Trump ou não, tá, o Brasil, né, que vai se manter aqui com a soberania e tudo, também vai dar muita força para realmente tomar essas medidas e aprovar na Câmara tudo isso. Espero, porque eu gostaria muito que essas medidas passassem para proteger as crianças, né? Tem essa lei que a principal é a ECA digital, né, que tá
É uma lei, é o projeto de lei 2628 de 2022, quer dizer, um projeto que já está acontecendo em algum momento, que foi aprovado pela Câmara agora no dia 20 de agosto, né, deste ano, alguns dias atrás, e vai voltar para o Senado. E esse texto cria um marco legal de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, um foco em controle parental, canais de denúncia, medidas de transparência das plataformas digitais, e tudo isso ganhou força depois desse efeito Felca que impulsionou a urgência do tema. Então, espero que o Brasil realmente dê o exemplo, assim como deu em tirar os celulares das escolas, Sim. e consiga ir realmente contra as redes sociais e os interesses disso tudo para proteger as crianças e os adolescentes. Muito bom, muito bom. Acho que com isso a gente fecha nossos temas dessas 2 semanas acumuladas aí. Acho que falamos de bastante coisa que a gente tinha acumulado aí, mas foi muito bom. Que bom estar de volta. Denso, né, Dea? Mas estamos de volta. Estamos de volta. E super obrigada a mais um Duplo Clique, quem ficou com a gente até aqui. E semana que vem Obrigada tem mais, a todos. né, Dea? É isso. Um beijo, gente. Obrigada.